que é muito falado, muito comentado, mas que é uma verdadeira torre de Babel. Conceito de somatização, ou do processo de somatização, acho que tem tantos conceitos quanto conceituadores, né, sobre o processo de somatização. E é interessante que é um termo que está muito presente na nossa prática profissional, tanto médica como de psicólogos, né, enfermagem, né, fisioterapeutas e assim por diante. Quem trabalha na área de saúde, né, é raro um dia, né, quando a gente está nos nossos ambulatórios, no hospital, e não surge alguma coisa que alguém está denominando de somatização. Então, essa primeira parte, na segunda parte a gente vai discutir, apresentar para vocês algo que está tendo um crescimento muito grande, né, que é a neurogastroenterologia. Né? Então, a gente armou essa primeira mesa de uma forma que as apresentadoras possam abordar o tema com um pouco mais de profundidade. Né? Porque é um tema tão complexo como é o processo de somatização, eu acho que exige, né, que a gente tenha um tempo maior de exposição para que dê oportunidade, né, a essas duas professoras, a doutora Bruna Bartorelli e a doutora Mônica Miranda, né, para que elas possam, né, apresentar para a gente, né, aquilo que, de certa forma, faz parte, né, do cotidiano delas. Então, eu vou apresentar, em primeiro lugar, a doutora Bruna Bartorelli, que ela é médica assistente do Instituto de Psiquiatria, aqui da Faculdade de Medicina da USP. Ela é fundadora e chefe, né, de um serviço multidisciplinar especializado no atendimento de pessoas com transtorno somatoforme e transtorno factício. Em seguida, a doutora Mônica Miranda, né, que ela é professora afiliada da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e também professora da Universidade de Cruzeiro do Sul. Bom, não, como vocês estão podendo observar, né, a gente está tendo a oportunidade de aprender, né? Tenho certeza que eu vou aprender bastante coisa, né, com as duas professoras convidadas. Acho que seria bom a gente começar pela Bruna, porque o trabalho da Mônica é um trabalho muito interessante, né? É uma escala de transtornos somáticos, né? Eu acho que pode até complementar aquilo que a Bruna vai fazer. Bruna, se não me engano, o nome do teu ambulatório mudou, né? Não estou te ouvindo. Parece que ela travou. É. Gente, coisas de comunicação de internet. Sim. Na minha defesa de livre docência, simplesmente o computador apagou no meio da aula, da prova didática. Uau. Né? Aí, mexe aqui, mexe lá, vi que era uma coisa do roteador, né? E aí consegui terminar a aula. Bruna, eu estava falando... Voltei. Que o nome mudou? Tá? Não, sempre foi Soma.
Uhum. Tá, eu pensei que você estava seguindo a nova categorização diagnóstica do DSM-5, Transtornos somáticos. transtornos somáticos, Vou né? falar um pouquinho. Tá. É, Então, eu Bruna, vou. por favor, pode começar? Sim, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou Tudo ouvindo certo. perfeitamente. Tá bom. Qualquer problema, vocês me avisem. Eu vou tentar aqui compartilhar. Se o problema a gente berra. Oi, Luísa, você também vai. Que honra ter a tua presença aqui na parte da tarde. Obrigado pelo. Vocês estão vendo minha tela ou não? Não, Bruna, eu estou. Então vamos tentar diferente. Mas eu vou ir falando, porque senão a gente se perde no tempo. Vou marcar aqui também para não me estender. Se alguém tiver alguma observação ou pergunta, não me incomoda de que seja feita no meio da aula. Só a gente precisa tomar cuidado com o tempo mesmo. Essa porcaria que está sempre limitando a gente. Não é possível compartilhar sua tela. Uau! Você foi naquela flechinha embaixo, que Sim, aparece tela inteira, uma janela, né? ela, Maria. Clicou em uma janela, Vamos lá, uma janela. Sim, aí deve aparecer, aparece, né? Compartilhar uma janela do aplicativo. sim. Né? Então, vê qual é que aquela Que é corresponde. a nossa. Não é possível compartilhar. Posso dar uma sugestão? Abre e Sim, fecha e depois abre teu PowerPoint. tá. Sim, fechei. Nada. Na, outra sugestão. Ah, Você, se achar oportuno, tá, você mandar a tua apresentação para Mari, né? E a Mari tá. vai Vai. passando os slides conforme você. Qual que é o e-mail? Mari, Oi, dá o teu e-mail para a doutora Bruna. vou colocar aqui no chat, peraí. Tá. Porque com o Fernando Pardini Aconteceu isso? aconteceu. Tanto que eu vou passar os slides do Fernando. Ele já me encaminhou, né? Bruna, viu, Mônica? Eu estava conversando com o Fernando, que no primeiro semestre de 2020, lá no início da pandemia, eu só consegui dar aula porque meus alunos me auxiliaram. Só que eles ficavam, professor, ó, aperta ali, faz isso, faz aquilo. Se não fosse eles, não tinha conseguido dar aula, né? Mas Bom, enviei. Eu vou falando, a hora que a Mariana conseguir, ela abre, tá bom? ok, Mari? Ok. Então, vamos lá. Basicamente, o que eu vou tentar trazer aqui é um pouco, não tão profundamente o conceito de somatização, porque acredito que seja algo que a maioria esteja já familiarizado, mas
né, como que a psiquiatria classifica e vê esse tipo de quadro e como que nós tratamos né, essas doenças lá no Ambulatório de Transtornos Somáticos DPQ, o SOMA. Eu comecei esse serviço, tive a ideia de fundá-lo muito por perceber que esses pacientes não tinham lugar algum, porque na medicina, nas especialidades, eles eram muito investigados, mas em algum momento não se encontrava ali uma explicação, e o que era dito a eles você não tem nada, vai para a psiquiatria. Por sua vez, quando eles chegavam na psiquiatria, não é que também tivesse um serviço que né, conseguisse acolhê-los e tratá-los. Então, são os pacientes que ficam ali rodando o hospital infinitamente, sem ter um espaço, e o ambulatório foi fundado a partir dessa observação minha e do professor Mutarelli, que é neurologista. A gente trabalhava no Interconsultas e recebia muito encaminhamento com pacientes com esse tipo de quadro. Pode ir passando, Mari, por favor. Podemos ir para o outro. Aí. Então, a gente sabe que somatização é um termo genérico, né, que diz respeito ao quê? É uma manifestação física secundária a algum conflito psíquico e que envolve uma série de quadros. Então, acho que a questão da terminologia é bastante confusa, né, as pessoas referem de inúmeras maneiras esses quadros, e somatização envolve tanto eventos pontuais normais, que não são doenças, todo mundo somatiza a partir do momento que está vivo e pensa e está aqui nesse mundo, as doenças psicossomáticas e os transtornos somáticos propriamente ditos, que são objeto do nosso estudo. São pacientes vistos por todos os profissionais de saúde, então, psicólogos, físio, fono, médico, quem trabalha com saúde acaba inevitavelmente se deparando, né, com um paciente com transtorno somático. E são quadros, muitas vezes, não diagnosticados, a pessoa fica anos e anos, né, sem ter um diagnóstico correto, uma explicação, sem receber o tratamento, gerando gastos astronômicos do sistema de saúde, iatrogenias e muitas complicações. Pode passar o próximo, Mari, por favor. Então, o que a gente vê nesses quadros em primeiro lugar, a ruptura do raciocínio clínico, em especial raciocínio clínico médico. Então, na medicina, a gente fica lá 6 anos aprendendo que o paciente vem com um sintoma, né, ele procura um médico por conta daquilo, a gente faz ali toda a anamnese, exame físico, pede exames complementares, faz um diagnóstico, institui um tratamento e tudo está resolvido. Só que nesses pacientes isso não acontece, né? A coisa vai se embolando, os diagnósticos vão se multiplicando, os sintomas mudam e a coisa não se resolve. Pode passar o próximo. E é muito interessante porque são quadros que têm uma interface estreita, né, entre a psicologia, a medicina, em especial psiquiatria e neurologia, e existe essa dicotomia, essa separação, né, uma dicotomia mente-corpo. Então, várias denominações são dadas, né, então, do orgânico funcional, que eu considero os termos mais adequados. Mas, né, se fala muito, é mental, é psicológico, psicossomático, conversivo.
Mas atualmente a gente, né, chega a um consenso que o termo mais adequado é funcional versus orgânico, apesar de que é muito difícil separar, né? E acho que nem deveria ser separada essa coisa mente, corpo, orgânico ou não orgânico, porque o ser humano é indissociável, né, disso, e todos os quadros, mesmo que funcionais ou de origem emocional, existe uma fisiopatologia, uma alteração orgânica que acontece subjacente a ele. Próximo. A gente escuta muitos termos usados para denominar esses quadros. Então, né, histeria conversiva, medicina psicanalítica, psicossomática, transtornos somáticos. Isso muitas vezes é confundido, né, falado como coisas iguais. Existem semelhanças nesses termos, mas não são a mesma coisa. Isso causa bastante confusão. A gente vê muito com os residentes. A gente tem residente no ambulatório e são residentes do primeiro ano, ou seja, eles acabaram de se formar e passam nesse serviço. E eles ficam super confusos, né, com os termos, questão também de psicose, não psicose, neurose, que são termos que os psicanalistas, psicólogos usam de uma maneira diversa da psiquiatria. Então, existem muitas formas, né, de denominar esses quadros e de compreender teoricamente também, né, o que é bastante interessante. Próximo. Então, a psiquiatria tentou categorizar os transtornos somáticos de uma forma mais clara, até o DSM-4, que a gente usou até 2013, existiam muitas subdivisões, eram os transtornos somatoformes, que a gente chamava. Então, a denominação atual é transtornos somáticos, mas muitas vezes se fala como termos semelhantes, e de fato são, mas procurou-se facilitar o diagnóstico, principalmente para os não psiquiatras, porque quem vê esse paciente inicialmente nunca é um psiquiatra. São clínicos, o reumato, o gastro, o neurologista, e precisava-se fazer isso de uma maneira mais clara e com menos critérios diagnósticos. E acho que a grande mudança do DSM-5, se a gente for pensar, né, o que foi mais importante nessas mudanças, foi a questão de não ter mais a necessidade de excluir organicidade. Então, até o DSM-4, toda a doença, transtorno conversivo, transtorno de somatização, tinha lá em algum momento, quadro não pode ser justificado por causas orgânicas, ou se houver causa orgânica, não pode ser, a intensidade é desproporcional. É algo que na prática não funciona. A maioria dos pacientes tem uma questão funcional e orgânica junto. E ficava uma briga também, porque às vezes o paciente falou, tá vendo, meu exame deu alterado, então não tenho transtorno somatoforme, porque meu exame mostrou uma coisa ali. Então, o que a gente leva em consideração atualmente é como o indivíduo lida com a doença. Então, essa que é a grande diferença, e acho que é a grande sacada no DSM-5. Então, não importa se é um quadro, né, que tem algo orgânico ou não junto,
mas o que a gente percebe é que a relação do indivíduo com aquele sintoma é, né, desproporcional, é patológica. Mas isso eu vou falar um pouquinho mais para frente em cada um dos transtornos. Pode passar o próximo, Mari, por favor. Obrigada. Então, atualmente, quais são os quadros que fazem parte dos transtornos somáticos? Né, são todas doenças em que existem queixas físicas ou sintomas físicos importantes, incapacitantes. Então, é o transtorno de sintomas somáticos, transtorno conversivo ou transtorno neurológico funcional, como os pacientes e os neurologistas preferem. A hipocondria, que na verdade mudou o nome, tá? Eu pus hipocondria, claro, para as pessoas o que é uma hipocondria, mas o DSM, por questões né, de considerar um termo pejorativo, que tem uma carga significativa, mudou para transtorno de ansiedade de doença. Mas não deixa de ser lá a hipocondria que a gente conhece há milênios. Fatores psicológicos afetando uma condição médica. Né? E, por último, o transtorno factício entrou aí nesse grupo, não fazia parte antigamente, mas entrou porque é uma doença em que o paciente, sim, também vive em função de um sintoma, vive uma vida pautada por uma rotina médica, só que psicopatologicamente é bem diverso, né? Porque são quadros intencionalmente produzidos, diferente, quer dizer, não é uma manifestação inconsciente, mas chegarei lá também. Próximo, por favor. Então, o primeiro deles, transtorno de sintomas somáticos, como que ele pode ser caracterizado, né? O transtorno de sintomas somáticos. Presença de um ou mais sintomas. O que a gente vê muito frequentemente são muitos sintomas, então aquele paciente que já chega ali com uma lista, né, muitas vezes, de queixas. Dor pode ser um dos sintomas. E esse quadro leva o quê? A pensamentos, sentimentos, comportamentos assim, muito excessivos relacionados àquilo. Próximo, Mari. Como que isso a gente percebe? Então, é um pensamento muito persistente e desproporcional a respeito da gravidade. Né? Então, a pessoa fica o tempo todo ali pensando, pesquisando. Muita ansiedade em relação à saúde. E esse terceiro é bastante característico, que é um gasto de tempo e energia assim, absurdos, né? Com o cuidado disso. Então, tem muitos pacientes lá no ambulatório que passam por 10 especialidades. Assim, não é raro isso, ou que vão ao HC todos os dias, para algum exame, para alguma consulta, para alguma intervenção. Então, assim, é algo que chama muito atenção e que é bastante intenso. Próximo. O segundo quadro, o transtorno ansioso por doença, ou a hipocondria, existe uma preocupação em ter ou contrair uma doença. Então, a questão do paciente não é tanto num sintoma, mas né, a preocupação em vir a ter algo. E, de novo, é uma preocupação que compromete a funcionalidade, compromete a vida da pessoa. Um grau de ansiedade em relação à saúde muito elevado. Então, aquela pessoa o tempo todo. Não, o paciente eu atendi outro dia, ele falou: falaram do meu lado que não sei quem teve um infarto. Né? Na hora, não, porque eu posso ter, não sei o que, se eu tiver, eu vou medir a pressão, talvez melhor fazer exames de novo, e a coisa né, vai sem breque. Próximo.
esses comportamentos também em relação à saúde, às vezes com cuidados, com exames, com checagem, né? O paciente às vezes fica se apalpando, fica olhando no corpo se tem alguma coisa, nível da pressão, e tem que durar pelo menos 6 meses. Por quê? Porque existem quadros transitórios de hipocondria. Pode pôr o próximo. Então, a gente sabe, por exemplo, época de pandemia, não tem quem várias vezes não achou que estava com Covid ou que estava com falta de ar, né, ou apresentou sintomas, mas isso é muito frequente em epidemias, pandemias, ou hipocondria do estudante de medicina também, que começa a estudar muitas doenças e bem frequentemente começa a sentir alguma coisa, né, ou ter dúvida de poder estar com alguma patologia ou desenvolver algo. Isso vale até também para transtornos mentais. Acho que muito aluno começa a ler o TSM, CID, e fala, não, eu acho que eu tenho isso, será que pode ser? Não, mas são quadros transitórios que a pessoa, uma vez, né, faz um exame e vê que está tudo bem, pronto, acabou. Não é o caso do transtorno ansioso de doença, que é algo que persiste. E acho que é importante falar sempre que tem um contínuo, a gente não consegue separar as coisas tão como é no manual. Então, os quadros somáticos podem se interpor. Então, tem paciente que tem, num momento, mais características hipocondríacas depois de um transtorno somático. E dentro da hipocondria existem graus até o transtorno delirante persistente, que já não é mais um transtorno somático. Mas a gente vê muito no ambulatório, né? Alguns pacientes desenvolverem para um quadro mesmo delirante, psicótico. E são todos quadros bastante incapacitantes. O interessante mencionar que, né, as partes que mais frequentemente são foco de queixa é cabeça, sempre primeiro, né? Dor de cabeça, posso ter um tumor, pescoço, abdômen e tórax, nessa ordem. E existe uma comorbidade muito grande desses quadros com transtorno de personalidade, né, principalmente obsessivo-compulsivo, porque às vezes até lembra um pouco né, uma característica obsessiva-compulsiva, dessa preocupação constante com a saúde e alguns quase rituais, né, de checagem a respeito disso. Próximo. Eu só ver meu tempo aqui, como é que tá. Então, como eu falei, o que mais diferencia o transtorno ansioso de doença do transtorno de sintomas somáticos é que, nesse caso, a preocupação é mais com a implicação, se pode ter uma doença, e não com o sintoma em si. No quadro de transtornos somáticos, o paciente foca muito na queixa. Porque está doendo o meu pé, eu tenho uma queimação na perna. É algo mais localizado no corpo mesmo, no transtornos somáticos. Não sei, alguém tem alguma pergunta, observação até aqui, gente? Então, vamos lá. Próximo. Tá muito didático, tá ótimo. Tá, não, porque às vezes, porque como eu falo muito, às vezes, né, posso estar falando algo achando que está claro e não está, e vice-versa. Ou resumir demais. O transtorno neurológico funcional, como o nome diz, o que são quadros em que existe uma queixa neurológica, que neste caso não pode ser orgânica. Então, nesse caso, a gente tem que excluir mesmo. Porém, não quer dizer que a pessoa não possa ter um quadro orgânico
e funcional juntos. Um exemplo super claro, super frequente e que traz consequências muito ruins para o paciente é, por exemplo, as crises conversivas epiléticas. Então, existem pacientes que têm epilepsia, de fato, mas junto tem crises conversivas não epiléticas, né? E isso confunde muito os médicos, porque o paciente vem à consulta com o neurologista referindo que está tendo crise, 2, 3, 4 por dia. O neurologista vai associando, aumentando as medicações, e o paciente continua tendo crise, porque remédio, né, não existe medicação para tratar um quadro conversivo. E isso se complica e o paciente recebe diagnóstico de epilepsia refratária. Né? Então, epilepsia refratária é aquela que não responde ao tratamento. E isso resulta em altíssimas doses de anticonvulsivantes, neurocirurgias. A gente já teve no ambulatório paciente que foi submetido à neurocirurgia por se considerar que era uma epilepsia refratária, e quando tiveram crises conversivas, né? Porque ele fez a neurocirurgia e continuou tendo as crises. Alguém perguntou qual a diferença entre os dois? Qual? Entre ambos, a Gabriela. Bom. Então, que na crise epilética existe um foco, ou seja, a pessoa tem um foco de epilepsia no cérebro, e por isso tem os desmaios, as crises, e a crise conversiva é um quadro de origem emocional, né? São as velhas crises histéricas, né, que a gente vê no ambulatório hoje. Então, aquelas pacientes do Charcot, a gente vê até hoje no ambulatório, né, tendo crises e, né, o arco histérico, são quadros que ainda são bastante frequentes, não são coisas do passado, e no eletro só mostra alteração na epilepsia. No transtorno neurológico funcional não tem alteração, e o exame, né, padrão ouro para fechar o diagnóstico é a videoeletroencefalografia. Então, você põe o paciente, fica filmando ele continuamente e vai registrando a atividade epilética para ver se durante a crise existe uma correlação com o eletro. Apesar que em todos esses quadros, principalmente os neurológicos funcionais, a observação é soberana. Se você observar bem a crise do paciente durante a crise, existem diferenças bem significativas que uma pessoa, um neurologista, né, com experiência psiquiátrica que trata da área, a gente consegue diferenciar. Isso vale também para todas as paralisias, fraquezas, né? Paciente que anda, a gente tem muito paciente no ambulatório que deixou de andar, que acordou paraplégico, tetraplégico, sem conseguir falar, com surdez, cegueira. Então, existe quadro conversivo com qualquer sintoma neurológico. E é bastante curioso. O diagnóstico precoce é lógico que é fundamental, porque uma pessoa que está 1 mês na cadeira de rodas, ela vai ter complicações orgânicas, ela vai ter atrofia, vai ter perda de massa muscular. Então, se a gente conseguir diagnosticar rápido e instituir o tratamento, a evolução é muito mais favorável.
Né? Às vezes a gente tem alguns pacientes que chegam depois de 10 anos de evolução e, de fato, né, existe uma dificuldade motora daí, porque o paciente não tem mais tônus muscular, né? Às vezes os membros se deformam. Então, é sempre importante em todos esses quadros procurar manter a funcionalidade. Próximo. No transtorno neurológico funcional, muitas vezes a gente vê um fator traumático desencadeante. Então, o paciente conta, estava em casa, recebi a notícia que, sei lá, meu primo morreu e perdi a força nas pernas e não consigo mais andar nem mover as pernas. Né? Às vezes, para a gente é bastante claro essa correlação, mas o paciente não relaciona tanto. Né? Não é necessário para o diagnóstico, mas muitas vezes a gente percebe, fazendo anamnese na história, vendo isso. Pode coexistir quadros dissociativos. Os episódios dissociativos não fazem parte dos transtornos somáticos, mas se eu for dar uma explicação, o episódio dissociativo é um transtorno neurológico funcional de sintoma cognitivo. Né? Então, são aquelas amnésias, paciente também tem alguns lá. Acordou, foi dormir, acordou, não lembrava mais nada, não reconhece ninguém, não sabe quem é o marido, quem são os filhos, não sabe o próprio nome, tipo, né, apaga. Então, é comum coexistir, queixas de memória, de confusão mental também. Próximo. Os fatores psicológicos influenciando outras condições médicas é, de longe, o mais comum de todos esses. E são quadros que nós não tratamos no ambulatório, porque praticamente, né, muitos pacientes que estão no hospital geral, no ambulatório internados, têm, né, algum fator ali emocional que pode interferir na evolução ou no aparecimento dos sintomas ou na adesão ao tratamento mesmo. E não é um quadro que nós costumamos tratar, porque é muito frequente e é algo que, né, um psicólogo ali nos serviços consegue dar conta, não é necessário uma equipe interdisciplinar para cuidar desse tipo de quadro. São quadros muito frequentes e menos graves. Próximo. Próximo também. O transtorno factício, não sei se vocês têm familiaridade com esse termo, já ouviram falar? Acho bom você apresentar, porque não é uma coisa muito falada no meio da psicologia. Agora vai ser, porque eu ouvi dizer no ambulatório quarta que a novela das 9 tem uma personagem que tem transtorno factício. Então, está começando a se falar bastante no assunto. E tem algumas séries também que mostram pacientes com esse quadro. Mas transtorno factício é o quê? É um quadro psiquiátrico no qual o paciente intencionalmente, ou seja, ele tem consciência daquilo, né? Não é algo inconsciente, ele falsifica ou provoca em si próprio uma doença. Né? Para que fazer isso? No caso do transtorno factício, não pode haver nenhum interesse financeiro, judicial, né? Quando existe um interesse financeiro judicial, a gente considera que é uma simulação. Aquela pessoa, sei lá, que quer, né, conseguir uma aposentadoria por invalidez, etc. O paciente com transtorno factício, ele quer ser paciente, ele quer ser cuidado. Então, são pessoas que vivem em função, né, de procurar serviços de saúde e internações, provocando doenças.
Quem que perguntou? A Silvia? Sim, a síndrome de Munchausen é uma variante do transtorno factício, são os casos mais graves do transtorno factício. E, na verdade, é o que a gente acaba tendo no ambulatório. Então, o HC, por ser um serviço terciário, os casos que vêm são muito graves, e a maioria dos factícios que chegam tem síndrome de Munchausen. Então, assim, são pessoas que vivem 100% em função de ter cuidado médico, e elas usam de vários meios para conseguir isso. Então, você pode inventar uma doença. Então, sei lá, chegar no pronto-socorro, eu chego e falo, eu tive uma síncope, eu desmaiei e me trouxeram para cá. Daí vão investigar, né, a pessoa vai receber um cuidado médico. Até os casos mais graves, em que a pessoa realmente faz coisas bastante perigosas, como contaminar sangue, né? A gente tem paciente no ambulatório que faz pneumotórax, ela fura o pulmão dela, né, com uma agulha para ter pneumotórax e é levada para o hospital, tem que fazer drenagem, são coisas bastante graves, infecções, feridas que nunca saram, né? A pessoa fica se machucando, se intoxicando. Daí o que o paciente faz depende muito do conhecimento. Esse estudo aqui foi bastante interessante, porque eles pegaram 455 pacientes e, na época, eles queriam ver o perfil desse tipo de quadro, e eles viram que, primeiro, 66% mulheres, que é um pouco que a gente vê no ambulatório, e esse dado, que é o que chama mais atenção, 57% profissionais da área da saúde. Então, é muito frequente que os pacientes com transtorno factício sejam ali da área da saúde, né? Auxiliar de enfermagem, médico, enfermeiro. Então, e são pessoas que têm conhecimento médico. E o que a gente vê é que quanto mais conhecimento médico a pessoa tem, mais grave tende a ser. Porque ela consegue fazer coisas mais sérias, né, consigo própria. E que a maioria dos pacientes opta mesmo em provocar uma doença. Então, a gente tem, vem muito paciente em hematologia, com sangramentos né, que ninguém descobre, fazendo várias transfusões, e com a investigação se chega muitas à conclusão que a pessoa toma anticoagulante escondido, por exemplo. Né? Ou hipoglicemiante, insulina, então a pessoa se aplica a insulina, muitas vezes entra em coma por hipoglicemia e é levado repetidamente para o pronto-socorro. Tem um monte de pergunta aqui, me perdi. Uma senhora que através do... isso eu vou chegar no factício por procuração. Tá. Questão da iatrogenia acontece em todos os quadros somáticos, né? Porque como existe uma dificuldade por parte do médico, muitas vezes, em conceber que existem questões emocionais por trás dos sintomas, né? E o médico é muito treinado a achar uma explicação. Então, às vezes, vão se fazendo exames e procedimentos que são desnecessários, isso gera iatrogenia. A gente vê isso muito com dor também, né? Dor somática, uso de morfina, opioides, bomba de morfina, neurocirurgias, são condutas totalmente inadequadas para esse tipo de quadro, não ajudam em nada o paciente. Próximo. Transtorno factício imposto foi o que perguntaram. É quando a pessoa, em vez de fazer em si própria, faz numa outra pessoa.
Então, o cuidador, em geral, a mãe, provoca doenças no filho. Eu falo filho porque é mais comum em crianças, mas tem descrição na literatura de transtorno factício imposto em adulto, muito em idosos também são vítimas em potencial, e deficientes mentais, né? Pessoas com déficit intelectual conseguem se proteger menos. Então, a pessoa provoca a doença, alguma alteração na criança. Os métodos mais usados são sufocamento e envenenamento com remédio. E levando a criança, falar, a criança não fala, a criança está sedada, está estranha, né? Ou provoca infecções, ou às vezes a criança tem uma doença mesmo e a mãe não trata corretamente. E fica levando o tempo todo ao hospital, pedindo intervenções, exames. A maioria das crianças tem menos de 5 anos de idade, e sendo que a média é 40 meses. Então, são crianças pequenas, e você vê que demora muito para fazer o diagnóstico, que 7 a 15 meses nesse estudo. Então, né, 1 ano, muita coisa pode acontecer com essa criança. A mortalidade é alta nesses quadros, até 33%. E muitas vezes a gente vai ver a história, já tem outro irmão, que o outro filho tinha uma doença que ninguém descobriu, que o outro filho morreu, né? E o transtorno factício imposto é uma forma extrema de abuso infantil que requer medidas legais quando acontece. Próximo. O quadro clínico, eu vou falar de todos em geral, né? Porque não daria para esmiuçar cada um. Mas o que a gente vê sempre são pacientes que chegam ali com muitas queixas muitas vezes que não têm conexão, a gente não consegue encaixar tudo num diagnóstico. Se fala muito na literatura do efeito do funil inverso, que é o quê? Normalmente, quando a gente investiga uma queixa, a gente vai chegando a algumas hipóteses diagnósticas, né? Vai fazendo exames e se chega a um diagnóstico. Nesses pacientes, não. Quanto mais investiga, mais hipóteses vão sendo feitas e nunca se chega a uma conclusão. Muitas vezes, depois de tudo isso, que o paciente ouve, você não tem nada. Então, é bastante frequente. História médica imprecisa, são pacientes que têm dificuldade de contar um pouco da história de vida, a cronologia das coisas. Isso a gente percebe também os psicólogos, né, na entrevista, os eventos da vida. Falta de resposta aos tratamentos. Então, aquele paciente que toma um remédio nunca funciona, muito efeito colateral, muita queixa, muita ansiedade e depressão comórbidos. Então, é bem frequente existir um quadro depressivo e ansioso que necessita tratamento medicamentoso, muitas vezes. Próximo. Obrigada. A busca pelo atendimento médico, muitos especialistas, falta total de insight, né? Os pacientes não conseguem mesmo relacionar qualquer questão emocional com aquilo que está acontecendo. Importante pensar sempre que os sintomas não são intencionais, a não ser no transtorno factício. A questão do acompanhante é bastante marcante, então são pessoas que muitas vezes sempre vêm com a mesma pessoa ali no ambulatório, e existe uma interdependência entre os dois. Então a gente começou a tratar os acompanhantes também. E a gente via que muitas vezes o acompanhante, em algum momento, acabava boicotando o tratamento, principalmente na hora que tinha alguma melhora.
migração dos sintomas super frequente. Então, uma hora tem uma dor na cabeça, daí, de repente, a dor é no ombro, e a coisa vai mudando. E insônia, assim, 100% dos pacientes têm insônia, tem essa reclamação. Próximo. Para o psicólogo, né, que eu imagino que aqui no grupo a maioria seja da psicologia. Eles vão no psicólogo a contragosto, em geral, vim aqui porque o meu médico mandou, ele não me aguenta mais. Às vezes o médico fala, ó, se você não for no psicólogo, não vou mais te atender. Mas nas sessões, né, é aquele discurso que não sai das queixas físicas, né, e fica falando do médico, do exame, e daí você tenta saber alguma coisa das emoções, da vida, não, sempre vai pro sintoma. Muita dificuldade de simbolização e associação, né, um discurso mais concreto por muitas vezes. Sempre falam, a gente trabalha com grupo no hospital, porque a gente viu que funciona muito bem, que, né, o paciente poder ver pessoas com quadros semelhantes é bastante, assim, tem um poder incrível, né? Porque inicialmente as sessões eram individuais, era aquela coisa que não saía nunca, da queixa, da queixa, da queixa. Eles chegam muito contrariados, não tenho nada a ver com essas pessoas que estão aqui, porque o meu caso é diferente, porque eu tenho essa dor e ninguém ainda descobriu. E muitas faltas também nas sessões, né? Porque eu tinha médico nesse horário. Então, são características no início do tratamento, pelo menos. Isso, com a evolução, tende a mudar e os pacientes começam a aderir muito bem e se beneficiar bastante. O senhor está mudo. Não, estava te agradecendo pela apresentação. Muito didática, né? Tem uma didática muito legal. Então dá para acompanhar. É muita coisa, mas espero que Não, sim. e dá para acompanhar, né? Fácil, porque é um raciocínio muito bem encadeado, né? Então, eu acho que deu para elucidar muita coisa, né? Eu A vou gente... colocar só no chat, a gente tem um site do legal. serviço com muitas informações a respeito de transtornos somáticos, tem vídeos, tem muito material, tanto para profissionais de saúde quanto familiares e pacientes. Legal, ótimo. Obrigado, Bruna. Deixa eu copiar Obrigada. aqui, para não perder, né? A gente fez uma revisão sistemática, né, sobre o conceito de somatização, né? Não publicamos porque a gente cometeu um erro metodológico que, de certa forma, comprometia o estudo como um todo. Mas a gente obedeceu. O Alan está por aí, participou também. E uma coisa interessante, né, que as pessoas chamavam de somatização diferentes tipos de patologia, né? Sabe, desde aquelas, né, sinais, sintomas, né, que não são explicados medicamente, né, e que acho que é um diagnóstico muito maroto, porque depende muito de onde a pessoa está sendo atendida, né? Se ela está sendo atendida aqui em São Paulo, né, no HC, no INCOR, né, na Benê, sabe, é uma coisa muito diferente, né, de um
de uma outra localização do país, onde você não tem tantos recursos médicos, né, até de propedêutica. E tinha outros que eles conceituavam a somatização dentro dessa categoria, mas terminavam o artigo falando sobre aqueles fatores psicológicos que influenciam condições médicas, né? Mas, gente, era uma loucura, né? A gente levantou, né, no espaço de 5 anos, quase 300 artigos, né? E espero que teve esse erro metodológico besta que a gente cometeu e comprometeu. A pesquisa, a gente não pôde compartilhar os resultados da pesquisa, né, com o pessoal da área de saúde, né? Mas eu gostaria de ler. Não, eu vou encontrar e te mando, tá? Tá. Agora, quando você fala de somatização, né, sabe, como que é um termo utilizado para designar manifestações físicas secundárias a um conflito intrapsíquico. E aí eu me pergunto, eu peço a tua ajuda para me esclarecer. Que manifestações físicas são essas? Né? São aquelas que não foram diagnosticadas, né? E não tem uma explicação médica. Seriam as doenças funcionais, né? Ou seriam aquelas doenças que emergem, doenças físicas, sintomas físicos, né? Que emergem ou reagudizam, né? Onde o fator emocional pode ser um fator desencadeante, e aí, são 3 patologias que têm perfis epidemiológicos muito diferentes, né? E aí eu fico, é que eu uma vez escrevi, né? É tentar colocar tudo isso no mesmo saco, quando Um não saco de cabe. nada. Quando não cabe, porque você tem perfis clínicos diferentes, perfis epidemiológicos diferentes, né? E uma coisa que você falou, né? Sabe, que a presença de uma alteração, né, constatável através de exames complementares, né, não exclui que a somatização possa estar frequente. Então, a gente teve 2 pesquisas de mestrado no laboratório, foram 2 com coluna vertebral, Uhum. né? E numa delas era impressionante porque era um grupo de pacientes com artrose facetária. Tá? A artrose facetária, gente, vamos chamar assim, uma espécie de um desgaste de um determinado local da vértebra da coluna. Tá? E aí, o que surgiu, né? Pacientes com lesões mínimas estavam absolutamente incapacitados para a vida, perderam a funcionalidade, né? E às vezes pessoas que traziam a tomo, né, da coluna vertebral, que você não sabia, não entendia como é que ela estava andando.
e mantinha uma vida, sabe, quase que normal. E aí veja como vai complicando essa coisa da somatização, né? Eu conheço um colega nosso, que alguns anos atrás, né? Ele infartou depois que recebeu uma notícia desagradável para ele. É claro que ele não foi a notícia responsável por isso, né? Essa placa de ateroma vem crescendo há muito tempo, né? Mas ficou aborrecido, né? Aí vem a adrenalina, nova adrenalina, vasoconstricção, né? E o infarto foi desencadeado. Então eu fico sempre, sabe, embora seja na literatura, tanto médica como psicológica, né? Sabe, a noção de somatização como aquelas manifestações físicas secundárias, né, a um conflito psíquico. Eu fico meio confuso com isso, Bruna, né? Porque, inclusive, tem o seguinte, das reações de aniversário, né? Eu lembro que quando estava para fazer ambulatório, de clínica médica, eu fiz muito tempo, que eu adorava, eu adoro, né? Tinha uma determinada senhorinha, né, que todo ano aparecia lá no ambulatório, né, numa determinada data. E aí a gente foi pesquisar, era o aniversário de morte do filho dela, né? Isso pode ser uma somatização? Pode. Né? Uma dor psíquica, né, com uma intensidade tal que só a expressão psíquica, né, não é suficiente. Né? Parece que o corpo tem que sempre acompanha, mas no caso dela, sabe, estava acompanhando e sinalizando esse sofrimento psíquico. Né? Já falei demais, desculpa. Mas, assim, de fato, o termo somatização é extremamente amplo e usado de formas muito distintas. E acho que engloba todos esses quadros, desde algo pontual, que não é uma doença, é um evento, né, até os transtornos somáticos mesmo. Né, E aí eu acho daí é um extremo disso. Aí eu acho que o DSM-5 ele deu uns 5 passos adiante em relação ao DSM-4, do transtorno somatofóbico. Porque aí você tinha, né, o F45 e o F54, né? E o DSM-5 ele consegue pensar, né, ou nos permite pensar sobre uma série de patologias onde o conteúdo emocional é bastante significativo. Porque houve até uma discussão no início, quando foi lançado, mas está muito genérico, todo mundo vai receber o diagnóstico de, né, transtorno somático, com essa simplificação. Mas agora, já quase 10 anos depois, tem estudos mostrando que não, que isso não interferiu na incidência, né, no diagnóstico. Acho que foi muito mais simples, porque no DSM-4, o transtorno de somatização, acho que tinha uns 30 lá, critérios diagnósticos, era uma coisa assim... Maluca. Super complicada. E assim, efetivamente, quem acaba fazendo o diagnóstico inicial não é um profissional da área da saúde mental. Então tem que ser um pouco mais simplificado mesmo. Mas a terminologia é um saco de gato, porque mistura tudo. Uhum. Disfonia, conversão,
né, muita gente associa transtornos somáticos à histeria, transtorno de personalidade histriônica, e a gente vê que no ambulatório tem muitos outros tipos de estruturas. Né? A gente tem paciente psicótico, né? Aquele paciente também da psicossomática psicanalítica, né? Funcionamento operatório. Então, são muitas apresentações dentro de uma categoria ali, né? Porque o DSM agrupou isso tudo pensando que são quadros que têm uma queixa física que é muito intensa, desproporcional e que interfere na funcionalidade. Mas a psicopatologia é diferente. Uhum. Tem a psicodinâmica, né, do quadro de conversão histérica é muito diferente da psicodinâmica do paciente orgânico, com queixa predominantemente orgânica, né? Isso foi estabelecido lá na década de 50 pelo Franz Alexander. É um trabalho pouco divulgado dele, né? Tem uns autores franceses, né, que dizem que foi o Pierre Marty que fez esse diagnóstico diferencial. Né? Cada um puxa a brasa para a sua sardinha, né? A gente sabe. Sim. Né? Mas isso cai bem, cabe da minha maneira de entender. Cai legal para mim, né? Tem me ajudado, né? Mas aí tem uma pergunta de um rapaz, acho que é um rapaz, se ainda existe certo preconceito contra fibromialgia. Não sei, assim, que entende por preconceito, porque daí fibromialgia é outro saco de gato, porque tem uma briga, né? Porque os reumatologistas, né, consideram um diagnóstico reumatológico e daí a gente no ambulatório vê muito como um transtorno somático. Mas pode ser, não pode ser, depende, na verdade, da intensidade, né, dos sintomas da fibromialgia. E acho que é um diagnóstico bastante frequente, né? Mas que a gente acaba também não recebendo tantos pacientes com fibromialgia, porque daí seriam acho que 100 vezes mais pacientes que a gente já tem. Então, né, porque são quadros, podem ser quadros bastante graves, incapacitantes ou não. Sim. Então, acho que o critério, de novo, é como que a pessoa com fibromialgia lida com aquele quadro. Você pode ter duas pessoas com fibromialgia, uma continua trabalhando, faz suas coisas, tem dias piores, tem dias melhores. E o outro tem, né, exatamente o mesmo quadro, para de fazer tudo e passa a viver em função daquela queixa, né, das dores, e que não dá para trabalhar, que não dá para sair, que não dá para fazer nada. Isso vale para qualquer diagnóstico. Obrigado, Bruna. Obrigado. Obrigado mesmo. Ajudou a ordenar meu pensamento, sabe, mais e melhor. Tá? Acho que foi para todo mundo também, mas seguiu, né, nesse sentido. Né? Então, te agradeço muito. E aí nós vamos passar para a doutora Mônica. Doutora Mônica Miranda, né? É um trabalho maravilhoso sobre a escala de sintomas somáticos. Né? Tradução e validação para o português brasileiro. Né? Eu pedi para ela que ela apresentasse aqui para a gente. Tá bom? Obrigada, Melina. Boa tarde, gente. A minha apresentação vai ser um pouco mais técnica do que essa apresentação maravilhosa da Bruna, né? Uma fala bem bacana da Bruna. Também é mais técnica mesmo, porque envolve, né, esse desenvolvimento da tradução, adaptação de uma escala
sintomas somáticos, porque a gente não tinha no Brasil. Eu fui orientadora do mestrado na Universidade de Ibirapuera, que tinha o programa de mestrado em psicossomática, que era o primeiro no Brasil, mas infelizmente está indo de mal a pior a universidade. Eu saí de lá no final do ano, né? E aí, nas pesquisas clínicas, a gente via muita falta de um instrumento, né? Comecei a buscar instrumento, aplicar nas minhas pesquisas, e falei, gente, não tem no Brasil instrumentos, né, dessa natureza. Foi daí a inspiração, né, para a gente poder fazer esse trabalho, que já vou aqui apresentar a vocês. Deu certo? Está aparecendo para vocês? Avelino, você pode me dizer se está aparecendo? Está aparecendo, sim. Ah, ótimo. Agora tá em outra... Ah, agora sim. Pronto, ótimo. A Bruna trouxe muito bem, né, todos esses fatores relacionados aos transtornos e sintomas somáticos, só para a gente, né, eu reforçar um pouco, né, existe uma prevalência estimada em 5 a 7% da população, que pode iniciar na infância e adolescência ou idade adulta. Até uma das minhas inspirações foi pela busca na infância, porque eu trabalho mais com criança, na infância e adolescência, e as manifestações podem ser muito diferentes, né? Na criança, a gente pode ter manifestações muito mais comportamentais, por exemplo, dermatites e etc. E na idade adulta, um pouquinho diferente. Mas mesmo na idade adulta, né, a gente tem uma maior prevalência aí em as mulheres. O nosso primeiro, nessa nossa pesquisa inicial, já mostrou isso. De fato, há uma maior prevalência de mulheres que apresentaram né, transtornos somáticos. Eu vou falar disso um pouquinho mais adiante. Como a Bruna também já trouxe, né, existe esse comprometimento, né, no funcionamento diário e na qualidade de vida das pessoas, gerando um custo alto, né? Também a Bruna reforçou bem, muitas vezes esse paciente passa de consultório em consultório, de clínica em clínica, e aí isso gera muitos problemas. Então, o reforço sobre, né, a necessidade de instrumentos que auxiliem o diagnóstico é necessário a gente ter no nosso país. Mônica, tem algumas escalas que são usadas, já eram usadas no Brasil? Sim. Essas 3 escalas, principalmente, que já tinham sido traduzidas e adaptadas, a questão delas, e que elas não são são escalas que avaliam apenas sintomas somáticos. Então, por exemplo, a SC Elliott, a Symptom Checklist 90, ela tem 9 dimensões. Uma delas apenas é referente a sintomas somáticos. A mesma coisa, essa escala de avaliação de sintomas, que foi adaptada, né, uma versão mais reduzida da escala SCL. O questionário de saúde geral, como o próprio nome já diz, né, é de saúde geral, de sintomas psicopatológicos, por exemplo, mas não apenas de sintomas somáticos. E aí, como eu falei anteriormente, na minha busca, eu fui encontrando esses instrumentos, mas eu via que eles não eram exatamente adequados para, né, esse grande espectro do que traz os sintomas somáticos, como a Bruna já trouxe para vocês. Outra questão também é que essas escalas, elas são muito mais próprias para avaliação na população psiquiátrica. Mas como entender isso na população de forma geral? Que muitas vezes as queixas podem ocorrer apenas no último ano. Enquanto, né, que nos transtornos psiquiátricos, isso pode ter uma queixa, essa queixa pode vir por anos, né? Um outro dado que chama a atenção é que Bruna pode falar um pouco melhor, Bruna, em relação à prevalência no Brasil, né? Eu não tenho esse dado da prevalência no Brasil, eu tenho apenas as pesquisas, uma pesquisa que foi feita envolvendo a América Latina como um todo. E observaram que os instrumentos aplicados podem aumentar ou, né, diminuir essa prevalência, ou seja, aumentar no sentido de ter prevalências meio falsas. Por conta disso, os questionários, os instrumentos serem poucos adequados à pesquisa nessa população. E aí, então, vem mais essa necessidade da gente ter
instrumentos adequadamente validados para a nossa população. Aí, mais uma vez, nessa minha busca, né, me deparei com essa escala, até já tem estudos com a população mexicana, estudos bastante consistentes, e aí eu achei ela bem interessante, apesar de eu ter algumas críticas a ela, e depois quero ouvir um pouco da Bruna também, o que ela achou. Então, avalia esse programa de sintomas, que eu já vou mostrar, e de manifestações somáticas, para uso na população geral, e não apenas na população psiquiátrica. E, mais importante, livre acesso. Então, a gente não precisa ter direitos comerciais, autorais, o que impacta bastante no Brasil ultimamente. Só para eu contar um pouco de mim, para vocês entenderem, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, mas há muito tempo eu trabalho com adaptação e desenvolvimento de instrumentos. E sempre chamo bastante atenção da necessidade da gente ter aí, né, esses instrumentos com um passo a passo muito claro. Até para quem está aqui trabalhando com pesquisa e falar, Mônica, eu fiz uma tradução do instrumento, eu posso usar na minha pesquisa? Talvez não. Porque você pode ter vários vieses que tem que tomar bastante cuidado, tá? Que aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. O que é a ESSR? A escala de sintomas somáticos. É uma escala, então, que tem 90 itens, os primeiros 80 são comuns a homens e mulheres, e os outros 10 somente para as mulheres, como questões de menstruação, né, fluxo menstrual, ganho de peso, muito relacionado a questões aí, né, de menopausa ou perimenopausa, enfim. E aí, a escala do tipo Likert é o seguinte, então, 0, nunca no último ano, a 4, mais de uma vez ao ano. E, desculpa, eu estou apontando com o meu dedo, é que meu braço está quebrado, eu não consigo mexer o mouse, tá? Eu tive uma pequena fratura no rádio, então eu estou com essa tipóia aqui. Aqui é para vocês, né, já verem como que a escala, de novo, que já é a versão, essa última versão. A gente teve aí umas 3 versões para chegar nesta versão final. Então, vai ter questões muito de resfriado comum, palpitações, respiração difícil ou incômoda, desconforto ou sensação de mal-estar, né? Isso ocorreu nunca durante o último ano, raramente, ou seja, não mais do que uma vez ao ano, algumas vezes durante o ano, frequentemente, aproximadamente uma vez ao mês, ou 4, né? Mais de uma vez ao mês. Então, qual a frequência, né, destes sintomas que a pessoa vai assinalar. Então, tem várias questões, como eu falei anteriormente, são 90, e aí, então, elas são agrupadas nestas subescalas. Imunológico geral, cardiovascular, respiratório, gastrointestinal, neurosensorial, músculo esquelético, pele, alergia, genital urinário, reprodutor feminino, que é aquela, né, parte que eu falei para vocês, que é, obviamente, aplicado só às mulheres. Então, tem essa gama, né, de subescalas em relação a esses transtornos estarem para um ou mais domínios né, de somatização, o que também é bastante interessante. Esse foi o tema de mestrado da minha aluna, lá no PPG, de psicossomática, e aí, como eu falei para vocês, bom, a gente queria aplicar essa escala numa pesquisa com uma população já atendida na clínica escola, para ver a incidência, né, de transtornos somáticos nessa população atendida na clínica escola. Porém, aí, como eu falei para vocês, para que ela tinha bastante interesse, a minha aluna, né, de aplicar nessa população já, então a gente pode fazer a tradução e aplicar. Eu falei, não, né? Porque tradução e adaptação para uma pesquisa, você tem que pensar bem o tipo de nível de viés que você pode ter, né? Então, uma adaptação inclui esses processos, ajuste cultural da língua. No caso do português do Brasil, é mais desafiador isso ainda. Então, está aqui, olha, instrumentos mal adaptados podem gerar dados inconsistentes ou não confiáveis, né? E aí, para além disso, comprometer, né, os próprios dados, a análise psicométrica ou análise estatística que você vai fazer, comparando o seu grupo clínico com o grupo controle, por exemplo, né? Porque você, mais uma vez, vai ter aí problemas em relação a isso.
O artigo foi aceito esse ano pelo Cadernos de Saúde Coletiva, portanto, vai ser disponibilizada a escala no próprio site da Cadernos de Saúde Coletiva para quem quiser. Para quem quiser agora também está disponível, eu posso enviar, né? Mas aí não precisa vocês ficarem me contatando, vai estar disponível a escala na íntegra para aplicação. Então, Mônica, já é possível aplicar? Já é possível aplicar, mas eu vou dizer só qual é alguns problemas, porque a gente não tem uma grande amostra ainda, tá? Mas os cuidados, então, em relação à tradução e adaptação, né, de um instrumento. Então, a gente pegou a escala já traduzida em espanhol, ao invés da escala original, porque também ela foi lançada há muito tempo, 1999, né? E a escala em espanhol já tinha passado o processo de tradução e algumas adaptações. Então, nós fizemos a tradução da escala espanhola. E aí, então, vocês observam, né? Foram feitas traduções por duas tradutoras, independentes, ou seja, elas não tiveram contato entre si, elas são fluentes em espanhol, na verdade, são nativas, né? Eram duas colombianas. Após isso, então, a gente faz uma síntese, os pesquisadores fazem uma síntese para ver diferenças entre as traduções e chegar a uma primeira versão. Depois foi enviado, então, para um comitê de 4 juízes. O Avelino participou como um dos juízes especialistas. Para quê? Para dizer, bom, então esse termo está adequado, esse termo não está adequado. Ele é compreensível para o respondente ou não? Já vou mostrar alguns exemplos de termos que foram bastante mudados, né? Aí a gente fez um primeiro estudo piloto com 45 pessoas. Mônica, isso é o suficiente? A literatura preconiza que quando você faz a tradução, a primeira tradução e adaptação, né, um número de 30 respondentes já é suficiente para que você já tenha noção de que está compreensível as instruções, que os termos, né, possam ser compreendidos também, ou tem termos que não são compreendidos, vão ter que sofrer modificações. E foi exatamente o que aconteceu. A gente teve mais 4 itens que sofreram modificação, e aí a gente partiu para um estudo maior com 172 pessoas. Olhem aqui algumas, né, das questões que apareceram em termos até de diferenças entre o tradutor 1 e o tradutor 2. Deixa eu ver se eu consigo colocar a ponteira aqui. Acho que eu consigo, com uma mão meio estranha, mas eu acho que eu consegui. Então, né, catarros ou resfriados comuns, em espanhol, um tradutor colocou resfriado comum, catarro ou resfriado comum, correto? Então, a gente, né, considerou que catarro ou resfriado comum caracterizava melhor a tradução da versão em espanhol. Deixa eu ver uma que tem bastante... aqui tem uma diferença bastante importante, né? Incômodos ou sensação de mal estomacal, desconforto. Então, são palavras distintas, né? Que podem trazer aí um viés, ou como eu disse, uma questão de mal adaptação. E aí, então, a gente considerou desconforto ou sensação de mal estomacal. Só que também os juízes, aí entra o papel dos juízes, a gente faz uma síntese das sugestões dos juízes nesse sentido. Catarro ou resfriado comum, os juízes consideraram que resfriado comum já era suficiente para dar conta aí deste item, sem haver uma modificação importante do original. Porque também tem isso, gente, tem uma questão da gente tomar cuidado para não transformar numa outra escala, né? Às vezes é comum as pessoas falarem, mas isso... será que não seria melhor escrever desta outra forma? Eu falei, bom, gente, aí é inventar outra escala, né? Você tem que fazer a tradução e respeitar a escala original, que já foi estudada, que tem já análises bastante robusta, mostrando que ela funciona. Se eu modificar muito, eu vou ter um problema que eu estou criando uma outra escala, né? Então, o cuidado da gente em não modificar excessivamente esses itens, mas também, ao mesmo tempo, torná-lo mais compreensível para a população que se destina, no caso aqui, a população brasileira. Então, olha, esse item ficou bem mais interessante, bem mais compreensível, né? De percepção elevada do batimento cardíaco.
uma da sugestão dos juízes, sinto o batimento do coração mais acelerado, né? Ou seja, era uma explicação mais interessante, mais simples para as pessoas de baixa renda, por exemplo. Essa foi uma das coisas que o Avelino colocou muito para mim. Falou, Mônica, algumas coisas estão excessivamente técnicas, a gente vai procurar, né, entender, mudar um pouco para que as pessoas compreendam, senão, por exemplo, taquicardia, né, aceleração dos batimentos do coração, porque estava só como taquicardia na versão original, isso, né, para a população de baixa renda, eles não têm a menor noção que é taquicardia, né? Então, algumas alterações foram feitas nesse sentido de tornar mais simplificada a pergunta para a população geral. Muito bem. Aí aquele estudo, que a gente fez, esse estudo que a gente fez com 172 pessoas, lembra que eu falei, né? Depois a gente passar pelo processo de tradução, adaptação, primeiro estudo piloto, que gerou mais modificações, a gente foi olhar. Tem uma consistência interna, né? Na psicometria, gente, para quem não conhece, aqui a gente vai... É muito comum com os estudos estatísticos usando o alfa de Combrec, que está aqui. O que é o alfa de Combrec, Mônica? A gente usa ele para analisar se existe confiabilidade na escala traduzida e adaptada. E essa é a estatística que vai nos dar isso. E aí, quando a gente vai olhar para esse alfa, quanto mais perto de 1 ele estiver, significa que tem mais consistência esses itens de fato. Mônica, quando é baixo? Baixo é menos de 5. Acima de 5 é moderado. Então, a gente teve bons índices, né? Índices moderados, porque entre 5 e 8 é moderado, tá? Então, a gente teve bons índices, né, moderados, mas são bons, porque a maioria esteve, né, acima de 6. A grande maioria esteve acima de 6. Ou seja, a gente pode dizer que os itens estão muito se comportando igual às versões em espanhol e a versão original. No artigo, a gente resolveu já disponibilizar, né, as médias, encontradas, a mediana, de fato. A mediana da população que a gente avaliou, sendo 172 pessoas apenas, e aí a gente também dividiu por faixa etária, tá? Então, aqui, o grupo 1, o grupo 2 e o 3, o grupo 1 eram sujeitos que foram entre 23 e 27 anos de idade. O grupo 2, 33 a 42, e o grupo 3, 48 a 55, ou seja, o adulto jovem, o adulto, esqueci agora como que a OMS classifica, que é o adulto jovem, esqueci, enfim. A gente procurou fazer as classificações segundo a OMS, porque a gente queria observar se, com o aumento da idade, a gente teria aí diferenças no padrão aí de transtornos somáticos. Mas, como o N era pequeno, então a gente fez essa subdivisão para colocar uns grupos, né, mais novos. 19 a 24, desculpa. 19 a 24 tá o adulto jovem, não, esqueci agora. O adulto jovem é na faixa de 25 a 45. Adulto é o grupo mais velho. E aí, o que a gente observou de forma interessante? Nesses que tem asterisco, é que o grupo mais jovem apresentou mais sintomas de somatização. Mônica, como é que a gente explica isso? A literatura explica bem, né? Foi condizente com a literatura. A literatura traz que o grupo mais jovem ele está exposto a mais fatores estressores, né, na vida acadêmica, e por isso ele pode realmente ter mais somatização. Do grupo mais velho, só um item que foi... qual é o item que agora até eu me perdi? Não, verdade. Todos os itens foram do grupo, né, mais jovem ter mais sintomas somáticos do que os outros dois grupos. Esse dado, de novo, ele é preliminar,
porque a gente teve mais mulheres do que homens, bem mais mulheres do que homens. Então, não dá ainda para a gente dizer que isso pode ser generalizado. Porém, no estudo preliminar do meu aluno, ele foi em clínicas fazer o estudo dele, né, buscando pacientes que já tinham o diagnóstico de transtornos somáticos, e, de novo, a gente teve um número muito maior de mulheres do que de homens, que é o que também a literatura nos traz. Mais um desafio para a gente, porque agora a gente vai fazer, né, a normatização dessa escala. Falando nisso, Avelina, a gente precisa conversar sobre isso, né? Precisamos marcar, porque a gente precisa dar continuidade aí. A gente fez uma primeira submissão à FAPESP, como sempre a FAPESP nega na primeira submissão, e a gente precisa ressubmeter. E aí, qual é a ideia? De fato, trazer as normas para a população brasileira. E aqui é para trazer para vocês, eu sei que são dados mais técnicos, mas para entender, para disponibilizar uma escala como esta para a população brasileira, eu preciso ter uma série de cuidados técnicos mesmo, né? De fazer uma análise, um estudo psicométrico robusto. Então, a primeira coisa, eu já vou pular isso, que eu vou falando de cada etapa. Então, obviamente, a gente vai usar aí o que é mais indicado atualmente na área de psicometria, que é a teoria de resposta ao item, né? Que envolve análise fatorial confirmatória, né? Para observar essa validade de consistência interna dos itens. Isso é bastante usado para testes, escalas, entre outras coisas. Já vou, para quem não tem familiaridade com isto, essa figurinha aqui, ela traz um pouco disso. Eu preciso saber se os itens do meu teste, eles estão, de fato, discriminando as pessoas em relação a ter ou não ter sintomas somáticos. Então, é uma análise que leva em consideração item a item, tá? Além de ajustar o grau de dificuldade deste item. Muitas vezes, a partir daí, a gente elimina itens, por eles não estarem tendo um peso tão importante para aquela subescala, por exemplo, gastrointestinal, tá? A nossa ideia, então, aí é uma ampla população precisa, os cálculos que nós fizemos com o estatístico, ele queria 5 mil pessoas, eu falei, é impossível 5 mil pessoas, né, uma pesquisa com um grupo pequeno, né, eu, Avelino e mais um outro professor, só se fosse em nível nacional, envolver outras instituições, a gente ter 5 mil pessoas, além do que é caro, né, gente? E aí, então, até mesmo para isso, a gente está contratando um serviço, né, que é esse Instituto de Inteligência em Pesquisa e Consultoria, porque, lembra que eu falei inicialmente, quando a gente fez isso via Google Forms, e até foi uma questão trazida pelo revisor da FAPESP, ele falou, mas se está online, para que você precisa contratar um instituto? E aí eu estou respondendo a ele, porque quando você coloca online, é óbvio que vai ter o maior interesse de quem? Das mulheres responderem, que foi exatamente o que aconteceu. E a gente ficar garimpando, bem assim, garimpando homens é muito mais difícil, né? E essa consultoria, eles têm essa expertise, eles trabalham com estudos epidemiológicos. Então, é muito mais fácil. Aí a gente vai ter uma amostra das 26 capitais brasileiras, incluindo o Distrito Federal, né, controlado por sexo, idade e classe socioeconômica, ou seja, uma boa representação da população. Porque se eu quero saber se, de fato, né, eu vou ter lá uma maior prevalência em mulheres, eu preciso ter um número igual de homens e mulheres. Senão eu vou ter aí um problema e falar que mulher somatiza mais, quando que a minha população, né, de clínica foi de mais, obviamente, mulheres. Então, é óbvio que vai dar esse resultado. Os grupos contrastantes, que é esse trabalho do meu aluno Márcio, do mestrado dele, então, são os pacientes que têm já queixas somáticas ou têm o diagnóstico já de transtornos somáticos. Foram 50 pacientes, mas desses foram 35 mulheres. Então, a gente está em busca aí de equiparar um pouquinho melhor isso para depois a gente comparar. Então, as pessoas da população geral com aquelas atendidas em ambulatórios, consultórios, tá? De psicologia, etc.
Como eu falei anteriormente, né, a análise fatorial confirmatória, né, esse aqui foi um outro estudo que eu realizei, por meio, né, de análise fatorial confirmatória, de adaptar uma escala aqui para o Brasil, e a gente teve uma redução, por exemplo, de 30 itens originais para 25. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque, lembra que eu falei, eu acho a escala interessante, a escala de sintomas somáticos? Acho o número de 90 itens muito grande, muito. Né? É uma escala que provavelmente tem a redundância de itens. Mas quem que determina isso? A análise fatorial confirmatória, não é a gente por, né, feeling, mesmo com a teoria que a gente tenha, mas essa teoria, né, que a gente tem e tem que ser embasada por análises estatísticas. Né? Então, por isso que esse trabalho grande de uma amostra, né, tão representativa, para a gente, de fato, analisar estes itens e ver se há uma discriminação, de fato, entre quem tem e quem não tem sintomas somáticos. Análise de variância, esse nome esquisito para saber o quê? Sofre variação, de fato, pelo sexo, pela escolaridade e pela idade? Então, lembra que eu falei anteriormente, né? Na nossa pequena amostra de 172 pessoas, a gente viu que o grupo mais jovem tinha mais sintomas. Mas será que isso é verdade ou porque a minha amostra não estava pareada adequadamente em relação ao sexo, escolaridade e idade desses participantes? Né? Então, por isso que essa amostra grande e esses critérios de o que varia em relação a ter sintomas somáticos. Homens e mulheres, a escolaridade é um fator que vai variar também a presença e também a idade dos participantes. É isso, eu falo muito rápido, né? Desculpa. Obrigada de novo, Avelino. Eu espero que a gente em breve consiga aí disponibilizar essa escala para a população brasileira, mas mais uma vez, gente, está disponível. O artigo, mais uma vez, deve sair esse ano que vem, mas quem quiser, ela está disponível para uso. Obrigado. Eu não sei se eu já te contei, né, mas serve para o pessoal saber. Eu participei de uma banca de doutorado lá da Universidade Federal Campina Grande fica onde, gente? Campina Grande, é boa pergunta também. Onde fica Campina Grande? Mas eu participei online da banca, né, de qualificação. E aí lendo, né, o cara vai trabalhar pegando muito a questão da somatização e estava lendo qual foi o instrumento que ela utilizou. Aí eu pulei várias páginas para chegar lá onde eu queria e era a tua escala, Mônica. Ah, que legal. Bacana. Era a tua escala, né? Ou seja, isto é um dado muito significativo. Sim. Né? É possível que ela seja muito mais aplicada em pesquisa do que na prática clínica cotidiana. Embora eu reconheço, né, que ela teria assim, uma grande utilidade em unidade básica de saúde. Pelo que a Bruna colocou, né? Quem vai fazer o diagnóstico não é o psiquiatra nem o psicólogo. Então, os médicos, né, clínicos gerais e com suas especialidades, ele tendo um instrumento na mão que o ajude, né, a fazer o diagnóstico, né, porque muitas vezes não se tem o tempo suficiente para a gente colher uma boa anamnese, para pegar a história de vida, a história do desenvolvimento, a história familiar e assim por diante. Né? Então, tendo esse procedimento, pode ajudá-los muito. Muito. Você tem também uma
aplicabilidade clínica, né? Não só de pesquisa. E você está de parabéns pelo seu trabalho, né? O teu orientando também está de parabéns. Obrigada. Eu concordo plenamente com você. Eu também vejo essa escala da aplicação nesse âmbito mais da atenção primária, né? De poder ser feita uma melhor triagem, vamos dizer assim, desses pacientes. Bruna, o que você achou? O que você pensa? Eu penso justamente nessa apresentação, nesse uso na atenção primária. A gente no ambulatório fala muito da PHQ-15. Tem até uma revisão sistemática, eles aplicaram em 5.000 e tantos pacientes, e que viu que é um bom instrumento de rastreio. E acho que o TS8 também, né, sendo validado. Em aula, espera um pouquinho só. Oi. Eu acho que ele estava falando, não era com você, não, Bruna. Não era, não. Tocou o telefone numa paciente. Eu falei que estava em aula. Desculpe, eu devia ter explicado. Acho que as escalas são muito úteis, né? Tanto no rastreio, até no segmento também, né? De fazer periodicamente e avaliar a evolução. Sim. Que a gente tem feito no ambulatório um trabalho, né, de avaliação com várias escalas. Para avaliar o quê? Intensidade de sintomas, funcionalidade e ansiedade e depressão. Então, acho que são usos muito importantes das escalas. Fazem todo sentido. E na atenção básica mais ainda, porque aquilo, né, 30 pacientes. Então, se responder já, assim, lógico que você não faz diagnóstico por escala, mas é super útil. E Bruna, eu faço parte do corpo editorial da revista Arquivos de Gastroenterologia. O Fernando, que vai falar depois, ele é um dos editores-chefes, né? É hoje considerada a principal revista médica da América Latina na área de gastro. E aí eu fico na posição muito chata, que eu sou obrigado a recusar vários trabalhos, porque o diagnóstico, né, de saúde mental foi feito só com escala. Né? Então, mas não tem, né? Eu não posso aceitar isso. Sim. Não posso, né? Há pouco tempo atrás foi um trabalho da Turquia, com pacientes com doença inflamatória intestinal, sabe? Onde a metodologia eles colocam claramente, né? O diagnóstico de depressão foi feito em cima da escala de Hamilton para depressão. Né? As escalas são para acompanhamento, rastreio, mas não... E aí eu, infelizmente, devo um parecer de, olha, eu sinto muito, não podemos, né? Porque a maneira como os dados foram colhidos, né? Eles não possibilitam um diagnóstico preciso. Né? E tem sido muito comum, Bruna, em revista médica. Mas é curioso, porque acho que é comum até na prática médica. Né? Você ir numa consulta com psiquiatra e ficar preenchendo escala. Acho um pouco perigoso. Um tanto... Eles aprendem na faculdade, né? Exames complementares para diagnóstico e terapêutica. Né? Acho que o pessoal esqueceu disso.
Eu acho que é importante vocês saberem que existe, né, escalas para fazer a avaliação dos pacientes, né, e que elas estão mostrando, né, uma validade, uma fidelidade, né, e que pode estar à disposição da gente, né, para o uso, e até mesmo a gente verificar, né, o quanto que ela cabe, né, o quanto que ela é uma régua adequada, Sim. sabe, para os nossos pacientes, né? Então, acho que é um elemento facilitador de diagnóstico. Sim. É um auxiliar, né? Uhum. Mas sempre... olha, a tomografia é um auxiliar. Aham. Tá? Um hemograma é auxiliar. E se ajudar, né? Porque, assim, de fato, esses pacientes demoram muito tempo para receber o diagnóstico. E isso gera consequências enormes, né? Tanto para o sistema de saúde, quanto para a família, para o paciente. Sim. Então, acho que se contribuir, e vai contribuir com certeza, já de muita importância. É uma coisa que vai servir a gente testando, experimentando, né, e ver se traz o resultado, né? Sim. Até agora está apontando nesse sentido, né? Sim. Né? Vamos ver. Né? Eu tenho uma boa expectativa. Gente, alguma pergunta de vocês? Não? Alguma curiosidade? Além né, do pessoal que está cumprimentando pela tua aula. Ok, gente. Bruno, muito obrigado mesmo. Obrigada pelo Pela convite. colaboração. Tá? Vocês duas abrilhantaram, né, esse espaço que a gente construiu para poder estar pensando, refletindo, né, sobre a questão da somatização, né? Eu ainda quero discutir mais, né? Talvez eu vou montar um evento aqui na USP, sabe, para a gente estar, sabe, tentando deixar isso um pouco mais claro, né? Mas dentro daquilo que eu estava imaginando e que eu estava propondo, e vocês duas, sabe, supriram plenamente aquilo que eu estava, a minha expectativa, né? Tá? Então, gente, num cafezinho, hein? Vai bem essa hora, não vai? Então, olha, um café de no máximo 15 minutos, ok? Então, são 15h45, às 16 horas, a gente começa, né, com a mesa, vai ser composta fundamentalmente por mim e pelo Fernando Pardinho. Né? Ok? Gente, obrigada pelo convite. Ótimo estar com a Bruna nessa mesa. Sim. Gostei bastante. que bom, gente, que bom. Isso é muito Obrigada. gratificante para quem organiza uma jornada. Então, já a 15ª jornada. Né? 15 anos consecutivos, né? Fazendo a jornada de psico-onco e psicossomática. Estou me lembrando de uma frase do
né? Whitaker era um médico major do exército norte-americano na Segunda Guerra Mundial, né? E ele escreveu um artigo sobre a questão da somatização, né? Não foi ele que bolou, quem bolou foi o pessoal da Europa, isso já na Primeira Guerra Mundial, né? Acho que foi o Adler na Europa, né? E o Scoville explica por que ele usou o termo somatização e não psicossomática, né? E aí ele dá uma opinião, né, que eu, Avelino, não me identifico muito, né? Sabe? A psicossomática é muito mais ampla do que isto, né? A psicossomática é uma forma, né, de abordagem, de compreensão, de intervenção, né? Biopsicossocial, né? E da somatização eu estaria falando mais sobre uma determinada patologia, né? Então, eu lembrei, né, da origem da palavra, pelo menos. Tá? Gente, até já!